A gente continua falando sobre o primeiro dia de trabalho, né, da CPMI e do INSS, conversando agora com o líder do PDT na Câmara, integrante também da Comissão Parlamentar Mista, o deputado Mário Hering, que está chegando por aqui ao Expresso Band News, a quem eu já cumprimento e agradeço a gentileza de nos atender. Deputado, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui na Band News, nessa Expresso. Deputado, vamos começar falando então sobre as prioridades nesse início dos trabalhos. A gente já teve a aprovação desse plano, né, que é importante esse cronograma de trabalho. Em termos de depoimentos, né, de requerimentos de depoimento, quais são, ao seu ver, as figuras mais importantes e prioritárias a serem ouvidas nesse começo? Não tenho dúvida nenhuma que nesse começo a gente precisa de buscar as pessoas que estão mais claramente envolvidas nos processos, os recebedores de dinheiro, para saber se esses dinheiros que receberam eram legítimos ou não. A gente não pode prejulgar, mas sabendo que o volume que estavam recebendo, é por aí que eu acho que deve começar. Seguir o caminho do dinheiro. É o primeiro lugar que se procura. Eu acho que a gente não pode partir para as suposições, para as disputas políticas, para que a gente chegue efetivamente no modus operandi e exatamente nos responsáveis, para que a gente aprenda como evitar e puna quem fez. O primeiro caminho é seguir o dinheiro. Então, onde esse dinheiro foi? Chegou nas instituições? Que instituições? Para quem foi repassado? Então, esses líderes, essas pessoas que estão ali, são as primeiras pessoas que devem ser chamadas. E a partir daí, quais são as pessoas que foram diretamente coniventes ou omissas naquela questão? Essas pessoas deverão ser chamadas. E assim sucessivamente. E eu acho importante que a gente faça isso num tempo de conhecimento, um tempo amplo, como o próprio relator propôs, exatamente para que a gente possa entender o modus operandi, as nuances e as modificações que foram feitas durante esse período, para que a coisa funcionasse tão bem, para o bem deles, naturalmente, ao final, em 2023, 2024, quando perderam completamente o freio e a vergonha na cara e roubaram descaradamente os aposentados do Brasil. Agora, já que o senhor citou aí a questão política, a gente está num ano pré-eleitoral e, se tudo der certo, essa CPMI vai ser concluída num ano eleitoral, né, levando em consideração o prazo que foi imposto, inclusive a possibilidade de se prorrogar esse prazo. Como fazer com que essa comissão não vá para esse lado da polarização, né? Não se politize e, de fato, foque em encontrar os responsáveis, punir os responsáveis e, mais do que isso, encontrar soluções para que isso não aconteça mais, né? Olha, Andressa, isso aí realmente você tem razão. É muito difícil. Eu posso te dizer que é quase que impossível que isso não se transforme numa disputa política. Mas eu espero, eu sou crédulo, que a gente consiga buscar a verdade nesse assunto, que a gente consiga conversar, que a gente consiga fazer, mesmo no meio de uma disputa política, obter o resultado que mais interessa, que é o resultado de passar o Brasil a limpo, evitar que essas coisas continuem acontecendo no Brasil, de maneira que a gente possa, ao final disso, eu acho que deve ser em torno de março, quer dizer, já no início de uma pré-campanha eleitoral muito forte, a gente já tenha se livrado claramente desse problema e mostrado à sociedade tudo que fizemos. E daí para frente, sim, vale tudo na disputa, quer dizer, quase tudo, numa disputa política, exceto as fake news, as mentiras, que isso aí é o que tem virado um hábito no nosso meio, infelizmente. Aí, né? De um lado, as investigações, né, de como tudo isso aconteceu, rastreando esse dinheiro, como que as pessoas conseguiram tirar esse valor alto dos aposentados, 6 bilhões de reais, esse golpe bilionário, né? E a punição dos culpados. Então, de um lado, as investigações, do outro lado, o ressarcimento desse dinheiro. O senhor acredita na possibilidade desse dinheiro voltar de alguma forma? Como? Eu acho muito difícil que a gente consiga 100% desse dinheiro. Claro. Que esse dinheiro já transitou por diversas contas, eu não tenho dúvida. Mas se nós não rastrearmos e buscarmos o máximo possível, a sensação final é de que o governo pagou a conta para ressarcir os aposentados, que, aliás, nós pagamos a conta, e que os culpados se beneficiaram do mesmo jeito, levaram dinheiro. Então, que eu acho que tem que ir ao limite da investigação, tem que buscar os bens, tem que bloquear bens dessas pessoas, dessas entidades, que, claro, que estejam diretamente envolvidas. Vamos partir da ideia que todo mundo é inocente, mas que todo mundo precisa prestar contas, todo mundo precisa ser investigado.
E assim que surja qualquer evidência que essa pessoa esteja, ou essa entidade esteja, tem que naturalmente ser tratado como uma pessoa que exauriu os cofres públicos, aliás, nem eram públicos, já eram cofres privados das pessoas que trabalharam para construir esse país. Infelizmente, os nossos aposentados, os nossos pensionistas, e mais grave que isso, até algumas pessoas com deficiência. E, deputado, a gente sabe que essa CPMI pode acabar no indiciamento, na sugestão do indiciamento dessas pessoas responsáveis. Em quais crimes essas pessoas podem ser enquadradas, ao seu ver? E eu queria também aproveitar para perguntar, na sua avaliação, em relação a posicionamento e a demora do INSS em identificar essa fraude e em agir. Na sua avaliação, houve uma demora? Olha, com certeza houve uma demora, porque se isso a gente sabe claramente hoje, que desde 2015 já se construía essa fraude, ela veio por muito tempo passando debaixo do nariz de todo mundo, até porque, provavelmente, ainda tinham métodos e esquemas que não estavam completamente adequados, que eles não tinham descoberto ainda um caminho para aumentar a velocidade dessa expropriação. Então, é isso que é importante que a gente busque no longo do tempo, até para aprender todas as nuances que geraram isso. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente conseguir buscar essas informações, a gente vai ver que durante muito tempo passou por baixo do nariz de muitas pessoas. Não que as pessoas não quisessem ver, é porque as coisas conseguiam estar mais bem escondidas. No determinado momento, onde todas as entidades se qualificaram durante um determinado período e começaram a explodir, que você vê que a explosão ela começa em 2019, quando chega na faixa de 700 milhões por ano, 600 milhões por ano, ela dá uma caidinha em 20, ela sobe de 21, sobe 22, e quando ela sobe de 21 para 22, o que parece uma subida pequena é uma subida de 50%. E depois ela explode em 100% em 2023 e 100% em 2024. Quer dizer, o aprendizado fez com que isso fosse crescendo numa velocidade. Então, realmente, ela passou desapercebida por longo tempo. Muitas pessoas não viram, ou se viram, fingiram que não viram. Isso é muito importante que a gente observe isso. Saber definir se viram e quem viu, quem foi conivente, de quem não viu. Porque eu, por exemplo, estou na minha sala aqui, a minha mulher na outra sala não sabe o que eu estou fazendo aqui. Então, ela não pode ser responsável pelos meus atos. E assim como eu não posso ser responsável pelos atos dela. Mas se nós temos uma relação franca, de fidelidade, de verdade, nós conversamos. E é isso que a gente tem que entender, como é que funcionavam essas relações do intestino, da interioridade do INSS com as suas presidências temporárias, com as suas diretorias temporárias, com os seus ministros temporários, porque me parece que há um esquema de corruptos e corruptores que transcende a história dos partidos e dos governos. Isso é uma coisa que já existe independente de quem está sentado na cadeira de presidente, na cadeira de ministro, na cadeira até, às vezes, do presidente do INSS. Eu estou dizendo às vezes, porque aconteceu lá dentro, eu não quero fazer nenhuma isenção rápida, mas também não quero fazer uma culpabilidade absoluta e indiscriminada sem que a pessoa tenha o direito de defesa. Mas eu acho que essa coisa existe. E se a gente sair e achar que resolveu e deixar isso continuar funcionando, fatalmente nós vamos continuar tendo fraude, sim. Talvez não desse jeito, a criatividade vai fazer com que eles tenham outras soluções, que eles consigam outro jeito de ganhar dinheiro, de roubar, farão. Porque esse pessoal é destemido, esse pessoal não tem limite. Eles têm uma goela que parece que não querem parar. Onde já se viu roubar pessoas de pequeno poder aquisitivo, no seu dia a dia, da sua comida na mesa, para fazer bilhões. Não é para fazer. Não é aquele cara que vai e entra no supermercado e rouba um litro de leite. Ele está querendo roubar as vacas do mundo. Então, é um absurdo o que esses caras fizeram e não podem ser esquecidos. Esses são os grandes culpados. São as pessoas que corrompem e, claro, naturalmente, os corruptores maiores desse processo. Por ali que deve ter que começar. Onde está o dinheiro? Para onde foi a maior quantidade de dinheiro? Nessa liderança a gente vai encontrar todos os 40 ladrões, encontrando o Alibaba.
Agora, deputado, levando em consideração também isso que o senhor falou, de que pode acontecer novamente, né? Há uma possibilidade, vocês cogitam uma mudança estrutural, uma sugestão de mudança estrutural no INSS, um projeto de lei para impedir que essa parcela da população tão fragilizada seja alvo de novo de criminosos? Ao final dessa avaliação, eu não tenho dúvida nenhuma, Andressa, que a gente vai precisar de ter uma proposta que pelo menos minimize, que diminua a chance, que atrapalhe essa liberdade total que essas pessoas têm dentro desse processo. Só para te lembrar, não, você não deve lembrar que você é uma moça nova, mas há 30 anos atrás nós tivemos um escândalo de uma advogada georgina no Rio de Janeiro, que naquela época lesou o INSS em 2 bilhões numa fraude. Se você pegar que há 30 anos atrás, 2 bilhões e 6 bilhões agora, é merreca 6 bilhões agora o que ela fez no passado. Então, na verdade, quando você vê isso, isso é velho. Isso não para. Não para porque eu acho que as pessoas, os ladrões são criativos e os mecanismos têm que ser de controle, têm que mudar a cada tempo. A tecnologia evolui e facilita com que as pessoas mais afeitas à tecnologia possam usá-la a seu favor de maneira negativa, de maneira que lesem fortemente a sociedade. Então, nós temos que estar, do ponto de vista tecnológico também, atualizados. Nós precisamos de estar inseridos no tempo em que vivemos. Não pensa você que amanhã a inteligência artificial já não estará pairando e entrando dentro desse sistema todo. E se os estados não se conscientizarem que tem que estar à frente tecnologicamente do nosso país, eles vão ser enganados. E muitas pessoas serão roubadas de maneira diferente, porque a inteligência do mal ela é muito rápida. Tá certo. Deputado, obrigada pela sua participação aqui no Expresso. Boa sorte aí nos trabalhos, nesses longos trabalhos aí, longos meses nessa CPMI. Esperamos sim encontrar os responsáveis por esse rombo bilionário. Obrigada, bom trabalho. Obrigado, Andressa. É um prazer estar falando com vocês. Se chamar, eu apareço. Com certeza, falaremos muitas vezes aí ao longo desse processo. Valeu.